Na verdade, realmente, como tem menos texto, vai ter um pouquinho menos a se falar. Oséias capítulo 3. Acompanhe a leitura com bastante atenção. Se você vai usar aplicativo e você gosta, como eu, de ler o mesmo texto que o pastor está lendo, eu vou ler a NVI, tá? Então, se você vai usar aplicativo e prefere aí escolher a versão, eu uso o NVI. Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com muita atenção. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Hoje, o terceiro episódio da nossa série, O Amor que Não Desiste. E o título do episódio de hoje é Tempo de Reconciliação. Tempo de reconciliação. Feche seus olhos, curva sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos capacite para entender essa palavra e aplicá-la à nossa vida, na prática. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu não tenho condição de fazer nada aqui se o Senhor não me encher, Pai. Assuma o controle desse momento, meu Deus, e me capacita a fazer o que eu não sou capaz de fazer, explicar a Tua palavra, para que o Teu povo compreenda e entenda de que maneira isso pode mudar a vida deles, Pai. Abençoa também todos que vão ouvir, e que esse tempo seja um tempo de edificação, um tempo de muita bênção, um tempo de renovação de esperança, um tempo de confronto de pecado, um tempo para nos trazer de volta para a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Oséias, ele tem uma estrutura dividida em duas partes principais, tá? A primeira parte é uma parte um tanto quanto pequena, ela é bem menor do que a outra. Ela é formada pelos capítulos do 1 ao 3. Se você já deu uma lida, você já percebeu isso. A família de Oséias é o mote desses capítulos do 1 ao 3. A partir do capítulo 4, a família de Oséias sai de cena. E aí o que acontece? Vem várias profecias verbais, oráculos verbais, em que Deus confronta o pecado do povo, anuncia o juízo, mas também anuncia a restauração. E aí nesses oráculos, nós vamos conhecendo cada vez mais os pecados da nação, e somos confrontados cada vez mais nos nossos próprios pecados, porque quando o assunto é pecador, a diferença de um para o outro é só o endereço. Nós repetimos os pecados dos israelitas com uma roupa diferente. Em essência é isso que acontece. Mas aí nós ainda estamos na primeira parte, e hoje é a última parte da primeira parte, né? Nós estamos no capítulo 3. Se você já leu esses 3 capítulos mais de uma vez em casa, você deve ter notado que ele também tem uma estrutura definida. No capítulo 1 nós olhamos a família de Oséias, no capítulo 2 a família de Oséias desaparece, no capítulo 3 a família de Oséias aparece de novo. É como se fosse um sanduíche, né? Então assim, está aqui os dois extremos em que a família de Oséias servem como modelo do relacionamento de Deus com Israel. E o capítulo 2 no meio realmente é um anúncio verbal de como Deus estava se sentindo traído como marido da sua nação. Se você lembrar do capítulo 1, você vai lembrar que nele, o relato da família de Oséias é interrompido bruscamente. É interrompido depois do nascimento do seu terceiro filho, Lo-Ami. E dali, eles saem de cena. No capítulo 2, Deus vai falar, anunciar juízo e tudo mais, anunciar esperança, restauração. Mas no capítulo 3, agora, novamente, a família de Oséias aparece. Só que num tempo já bem mais para frente do que o tempo em que ela é citada no capítulo 1. Se você prestou atenção na leitura, você percebeu que Gomer abandonou Oséias. Você percebeu que ela foi em busca de outro homem.
E que agora Deus manda Oséias buscá-la de novo. Manda buscá-la mais uma vez. E aí, queridos, com isso, a analogia da família do profeta com a realidade do relacionamento de Deus com o seu povo se completa. Porque Deus amou o povo, mesmo o povo sendo promíscuo. Deus insistiu em amar o povo, corrigirá o povo, mas voltará a buscar o povo. Por isso que agora Oséias voltou para buscar a sua esposa. Tá? Então, quero lhe convidar a ver a beleza dessa reconciliação do profeta com a sua esposa, para que você possa vislumbrar também a beleza da reconciliação final, que será quando o Senhor vier buscar a sua esposa também. Amém? Amém. Quer aprender sobre isso ou quer ir para casa? Já está aqui mesmo, né? Então vamos lá. Na verdade, eu fico fazendo essas besteiras para captar a sua atenção de novo, tá? O que é que o texto vai ensinar para nós? Que a reconciliação de Deus com o seu povo consiste em primeiro lugar, uma iniciativa de amor. Repita comigo, por favor. A reconciliação de Deus com o seu povo consiste em? Uma iniciativa de amor. Acompanhe a leitura do verso 1, por favor. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Queridos, olha só. Se você der uma voltadinha lá para o capítulo 1, você vai ver que Deus não mandou Oséias casar com Gomer. Deus mandou Oséias procurar uma mulher com um perfil específico. Precisava ser uma mulher promíscua sexualmente, e precisava ser uma mulher que já tivesse tido amantes e filhos desses amantes. Deus queria que o profeta encontrasse uma mulher assim, porque ele queria fazer da família do profeta uma profecia. Nós já falamos sobre isso nos episódios anteriores. Aí Oséias encontrou Gomer. A questão é, como Oséias ficou sabendo que Gomer atendia ao perfil imoral que Deus tinha descrito que deveria ser a esposa dele, ao perfil de mulher imoral. Como ele ficou sabendo disso? Certamente, na comunidade judaica antiga, uma mulher assim teria fama. Ou melhor, uma grande má fama. Ela seria conhecida na comunidade. E uma vez que o profeta decide casar com aquela mulher, ele está puxando para si uma grande vergonha. Porque todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo conhecia o histórico dela. Uma mulher assim, queridos, no Israel antigo, dificilmente se casaria. Porque um israelita de boa fama não ia querer um casamento desse. O cara ia ser xingado, o cara ia ouvir piada, e ainda teria que sustentar os filhos dos outros, porque ela tinha filhos desses relacionamentos amorosos que ela tinha tido no passado. Então ela não tinha chance, era quase zero a chance dela de constituir uma família, de recomeçar, de ter uma esperança de uma vida normal. Uma mulher assim na comunidade do Israel antigo, se não tivesse um parente para socorrer ela com uma ajuda para ela não morrer de fome, ela ia ter que virar prostituta, ou então ia ter que pedir esmola, simples assim. Na época não existia essa emancipação feminina que existe hoje. Então, resultado, Gomer teve a chance da vida dela. Apareceu um cara decente querendo casar com ela, que a acolheu e acolheu os filhos dela. Mas ainda assim, o impulso pelo pecado foi mais forte. E em algum momento, que nós não sabemos, mas depois do nascimento do terceiro filho, certamente, ela abandonou a família e foi atrás de um homem. E agora nesse capítulo nós vemos que ela já tinha se tornado concubina desse homem. Estava vivendo lá com ele. E aí Deus vai e manda o profeta fazer uma coisa pior do que já tinha mandado no começo. Deus já tinha mandado ele casar com uma mulher que traria vergonha para ele na sociedade. Ele foi. Aí essa mulher fez o que todo mundo talvez dissesse: tu vai entrar nessa, tu vai se ferrar. Olha quem é essa mulher. E ela fez o que todo mundo talvez dizia para ele que ela ia fazer. Só que aí Deus agora vai para ele e diz: vai lá de
novo, ela está lá na casa do outro, vai resgatar ela de novo e ama ela de novo. Nossa, que amor é esse, queridos? O texto não diz que ela se arrependeu do que fez. O texto não diz que ela procurou o profeta. O texto não diz que ela pediu perdão. Ela estava vivendo lá em adultério. E Deus manda o profeta tomar a iniciativa, para que o seu povo soubesse que ele é assim. Mesmo o povo persistindo no adultério, Deus continua tomando a iniciativa de amar o seu povo, buscar o seu povo, resgatar o seu povo para Ele. Queridos, esse é o retrato nu e cru da nossa vida, queridos. Nós éramos promíscuos. E quando eu falo em promíscuo, eu não estou falando necessariamente de promiscuidade sexual. Eu estou falando de promiscuidade de pecado. Seu orgulho é promiscuidade diante de Deus. Sua ira é promiscuidade diante de Deus. Tratar mal os outros, etc, etc. Um monte de coisa. Não dá para fazer uma lista gigantesca aqui. Nós éramos promíscuos. Nós vivíamos inclinados para o pecado. Mas ainda assim, Deus tomou a iniciativa e enviou Jesus ao mundo para nos pegar para Ele, para casar com a gente. Aí o que foi que a gente fez? A gente creu, amém? E casou. E aí trocou a aliança no tanque de batismo, assumiu o compromisso diante das testemunhas que ia ser só do Senhor. Não foi assim? Mas aí mesmo depois de casado, vez por outra, coração velho, que ainda tem pecado dentro dele, vai e nos inclina, e vez por outra, a gente abandona o marido, e vai atrás da satisfação dos desejos do nosso coração. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que ainda assim, o mesmo Deus que quis a gente naquela situação em que a gente estava, vendo que a gente o traiu mais uma vez, está sempre pronto para recomeçar. Você faz a besteira e Deus diz: volta que eu ainda te quero. E aí de repente você vai e vacila de novo. E Ele vai e diz: volta que eu ainda te quero. Talvez você tenha feito uma grande bobagem. E esteja sem saber o que fazer. Eu vou lhe dizer agora o que você tem que fazer. Confesse seu pecado para Deus. Clame a Ele por misericórdia. E siga a vida, porque Ele perdoa você em Cristo. Ele lhe dá outra chance. Lute para não pecar de novo. E siga. Ele vai buscar você. Mas se porventura você não fez ainda, mas está pensando em fazer, aí eu vou dizer outra coisa para você: não faz não. Porque um marido desse não merece ser traído. Ninguém vai lhe amar desse jeito. É amor demais. Olha para tu, olha para ti, quantas besteiras tu já fizesse. Quantas besteiras tu já falasse na tua vida. Quanta coisa suja já se passou como pensamento no teu coração. Quanto ódio, raiva e tantos outros sentimentos maus já se passaram no seu coração. E Deus ainda disse: vem, recomeça, recomeça, recomeça. Esse é o seu Deus. Não trai um Deus desse. Mas se você traiu, se arrepende e volte para Ele, que Ele te aceita de novo. Então, a reconciliação de Deus com o seu povo consiste em uma iniciativa de amor. Em segundo lugar, a reconciliação de Deus com o seu povo consiste em um tempo de purificação. Vamos dizer juntos os dois? A reconciliação de Deus com o seu povo consiste em primeiro lugar? 2. Vamos para o verso 2. No verso 2 ele vai dizer assim, espera aí, deixa eu beber uma aguinha.
No verso 2 ele diz assim: por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Queridos, olha só. A partir do momento que Gomer foi morar com aquele homem, tá, com esse outro homem, e se tornou concubina desse homem, segundo os costumes dos povos antigos, ela se tornou propriedade dele. Ela virou como uma escrava. As concubinas eram propriedade daqueles homens. E aí o que é que acontece? Mesmo ela tendo sido casada com Oséias, uma vez que ela já estava com ele há bastante tempo, ele teve despesas com ela. E era assim que eles pensavam, tá? Consequentemente, Oséias, mesmo sendo marido, não podia tirar ela de lá de graça. Ele só poderia receber sua esposa de volta se ele pagasse o resgate por ela. Havia um preço. Era como comprar uma escrava. E o preço de uma escrava estava prescrito na lei. Lá em Êxodo, capítulo 21, verso 32, nós ficamos sabendo que uma escrava custava 360 gramas de prata. E aí o que é que acontece? Essa quantia era uma quantia razoável, mas para uma pessoa muito rica isso não era nada. Por isso que os ricos tinham muitos escravos. Mas parece que Oséias não era de classe social muito elevada. Oséias parece que era mais pobre. Ele não conseguiu reunir o valor. Ele não tinha esse dinheiro. Com muita luta, ele só conseguiu juntar a metade em prata. O texto diz que ele só juntou 180 gramas, não é isso? Só que isso não comprava uma escrava. Aí o que é que Oséias fez? Sacrificou a sua colheita para completar o valor. O texto diz que ele teve que juntar, além disso, 1,5 barril de cevada. Isso para a gente é ruim de entender, porque você não sabe qual era o tamanho desse barril, né? Mas, quando você vai para o hebraico, para as unidades de peso e medida antigas que ele usa aqui, a quantidade de cevada que Oséias estava colocando nessa transação era de entre 300 a 600 litros de cevada. Imagina o tanto de boca que não dá para alimentar por quanto tempo com essa quantidade de grãos. A cevada era usada como trigo para fazer pão. Então, queridos, trocando em miúdos, o preço foi alto. Esse amor custou caro. Foi um amor sacrificial. Meu querido, minha querida, um preço sacrificial foi pago por você. O amor de Deus custou caro. E Deus pagou muito para resgatar você. Ele deu a vida do seu próprio filho. Mas ao contrário do que esses engomadinhos da teologia da coach estão dizendo aí, esses boizinhos da moda, tá? Boizinho é uma expressão bem de João Pessoa, tá? Ao contrário do que esses boizinhos da moda estão dizendo aí, Deus não pagou muito por você porque você vale muito. Deus pagou muito por você porque a sua dívida era muito grande. Deus pagou muito por você porque você devia muito. Você acha que Gomer valia esse valor? A mulher teve o que teve, traiu, só deu insatisfação para o seu marido, tristeza para o seu marido. Então, queridos, trocando em miúdos, Deus pagou muito por você justamente porque você vale pouco. Isso é meio chocante, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu entendi isso, isso foi profundamente libertador na minha vida. Na minha vida em particular. Deixa eu lhe dizer por quê. No meu passado, eu tinha problemas gravíssimos de autoestima. Por causa da minha obesidade. Eu sempre tive problema com obesidade. Hoje eu sou um gordinho gostoso. Pelo menos a minha esposa acha, graças a Deus, né? A minha mãe também disse que eu sou bonitinha. Então, para mim, já está valendo. Tá bom, basta elas duas. Mas, no meu passado, eu era bem mais obeso. Quando eu tinha 19 anos, eu pesava mais de 180 quilos. Então, o resultado, eu sempre tive problemas seríssimos para me aceitar. E eu tinha amigos, eu tinha gente que gostava de mim. E qual a estratégia de que quem gosta de você
Usa quando vê que você não tem amor próprio. Diz palavras para ver se eleva seu ego, né? Fica dizendo que você é importante, fica dizendo que você vale muito, fica dizendo que você é legal demais e que você é o who or yes, o buraquinho da bolacha creme crack, né? Fica elogiando você. E assim, quando a gente ouve isso, isso até faz algum bem para a gente. Mas você já prestou atenção como esse bem vai embora rápido? Já prestou atenção como lá no íntimo a gente não acredita nisso? A pessoa vem e fala as coisas, mas lá no coração a gente não acredita nisso. Por isso que daqui a pouco a gente declina de novo e se deprime de novo. Era isso que acontecia comigo. Aí, queridos, apareceu o Evangelho. Aí o Evangelho veio para mim num caminho completamente diferente das palavras dos meus amigos. Sabe o que o Evangelho me disse? Ei, gordinho, vem cá. Tu acha que tu é um nada? Tu acha que não vale quase nada? Deixa eu te dar uma notícia, tu tem toda a razão. Você tem toda a razão, gordinho. Você não vale nada mesmo, tá? Você não é nada mesmo. Mas deixa eu lhe dar uma notícia boa. O mundo todo é farinha desse mesmo saco. Não é só você não, o resto também. Você vale muito pouco, mas eu quero lhe dizer, está no mesmo patamar do resto. E aí aquilo já foi, né? Puxa vida, é mesmo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Mas, gordinho, eu tenho outra coisa para te dizer. O Evangelho falando comigo. Mesmo você valendo tão pouco, Deus pagou muito por você. Deus te amou, te quis. E pagou caro por isso. Meus queridos, isso curou o meu problema de autoestima. Ali eu entendi a essência da coisa. Não é o que eu valho. É o tamanho do amor de Deus por mim. Não sou eu, é Deus. E aí sabe o que foi que eu fiz depois que eu entendi isso? Passei a tirar a camisa na piscina. Sunga não, aí eu não tenho coragem não, porque eu acho ridículo. Mas sunga já é demais para mim. Mas na verdade, se o tamanho do amor que Deus teve por você, apesar de você, se a beleza disso que nós chamamos graça não for suficiente para colocar alegria e felicidade no seu coração, amigão, nada mais vai colocar, nem remédio, nem psicólogo, nem ninguém. Mentiras para massagear o seu ego, como dizer que você é o centro de Jesus, ou que você vale o mesmo que Jesus, porque o preço que foi pago por você foi Jesus. Essas idiotices, essas sandices de uma teologia de quem não lê nem a Bíblia, não mudam sua vida. O que muda a sua vida é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é: Deus olhou para você, viu em você um pecador sem futuro, mas mesmo assim te amou e decidiu te comprar para Ele. Amém? Aí Oséias vai e compra caro aquela mulher que não valia isso. E a leva para casa. E o verso 4 vai nos dizer, na continuação do texto, o verso 3, vai nos dizer na continuação do texto: e eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Queridos, presta atenção. Quando Oséias faz o que Deus manda e leva a sua mulher para casa, quando ela chega em casa, ele deixa claro para ela: minha filha, agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui lhe resgatar. Eu quero você de volta. Mas você vai precisar começar um tempo de purificação. Não vai ser simplesmente: mulher, deixa isso para lá. Não. E aí, queridos, infelizmente, a tradução da NVI não nos ajuda muito nesse versículo, tá?
Porque a NVI, ela está dizendo para nós assim, ela está dizendo que Oséias disse que ela não seria mais prostituta, nem pertenceria a nenhum outro homem, né? Só que no hebraico não tem esse outro. Quem colocou esse outro foram os tradutores da Septuaginta. Lembra que lá para mais ou menos 300 anos antes de Cristo, um grupo de 70 judeus traduziu o Antigo Testamento hebraico para o grego, e essa se torna a tradução mais antiga do Antigo Testamento. Eles interpretaram que o que estava sendo dito era que ela não ia ser mulher só dos outros homens, mas já seria mulher de Osés imediatamente. Só que me parece que não é isso. No hebraico, queridos, está assim. No hebraico está: e não serás de homem. Então, provavelmente, Gomer ia passar um tempo sem sexo, inclusive sem o seu marido. Mas depois que passasse esse tempo, aí ele a receberia na cama, porque no final do versículo, o texto vai dizer: e eu viverei com você. Tá? Então, isso, queridos, também faz mais sentido. Por quê? Porque se você prestar atenção, os versos 2 e 3 estão fazendo um paralelo com o 4 e 5. Deus fala o que Osés vai fazer com Gomer, para depois Deus falar o que ele vai fazer com Israel. E o que é que ele faz com Israel? Israel ia passar um tempo sem culto nenhum. Não era só sem o culto aos ídolos, era sem culto a ele também. Não ia ter sacrifício, não ia ter nada. É isso que o texto está falando. Então, queridos, por que isso é importante para a gente entender? Que o que ele está falando é isso. Por quê? Porque com isso a gente entende que Deus ama o pecador, ama aquela pessoa na sua lama, na podridão em que ela está, mas quando Ele a resgata, já começa a partir dali um processo de purificação, de transformação de vida. Tem que largar o pecado, tem que abandonar o pecado, tem que viver sem pecado. Então, meu querido, preste atenção, Deus te resgatou na sujeira, mas Ele não aceita que você continue nela. O preço que Ele pagou precisa resultar em algo. E qual é o resultado desse alto preço que Deus pagou por você? 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, vai dizer para nós. Por favor, querido. Vamos ler todo mundo junto em voz alta? Vamos lá? Vocês foram comprados, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus pagou muito por você, não foi? Portanto, se aprume, se santifique, abandone o pecado, purifique o seu corpo. Então, o tempo que nós estamos vivendo com Deus hoje, queridos, é um tempo de purificação, um tempo de transformação. Tem mais uma observação que eu quero fazer nesse texto aqui, que é muito importante, especialmente no contexto atual. Eu acho muito interessante a maneira como Deus resolveu tratar o pecado de Gomer aqui. Né? Qual era o pecado de Gomer? Gomer tinha um pecado bem específico. Ela não conseguia segurar o seu impulso sexual. Ela tinha desejo pelos homens e se entregava aos homens, simples assim. Era essa a realidade dela. O problema dela era com o sexo, ok? Fica claro isso aí, tá? E aí o que é que Deus faz? Quando Deus manda Oséias pegar ela e levar de volta para casa, quando ela volta para casa, ela não apenas ficou sem o sexo dos outros a priori. Ela iria passar um tempo sem sexo nenhum. Porque parece que em situações que nós estamos já enredados, amarrados, enlaçados pelo pecado, a única maneira de vencer isso é com a ruptura radical. Não dá para sair de pouquinho. Ou sai definitivamente, ou a gente não consegue sair. Parece que é assim. Então, por exemplo, antes de me converter, eu fumava maconha todo dia. E com quem era que eu fumava maconha? Com meus colegas músicos. Todo ensaio a gente fumava maconha. Toda vez que a gente se encontrava, a gente fumava maconha. E
resultado, eu tinha muitos amigos com quem eu fumava. E quando eu me converti, eu entendi claramente, um dia eu posso voltar para resgatá-los. Mas agora, se eu ficar com eles, é queda na certa. Ruptura radical. Rompi todos os meus relacionamentos com as pessoas que eu pecava. E queridos, eu tenho plena convicção que foi graças a isso, foi isso que Deus usou para me libertar. Porque eu fumei maconha no domingo de manhã, antes de ir para o culto à noite, que eu me converti. A partir daquela segunda-feira, eu nunca mais tive nem vontade. Nem todos experimentam isso, outros sofrem um pouco mais. Mas Deus resolveu fazer isso comigo. Mas eu tenho certeza que o que contribuiu muito para isso foi a ruptura radical. A mesma coisa acontece com um problema que existe hoje demais. Queridos, existe uma estatística nefasta no meio das igrejas hoje. O envolvimento dos homens com pornografia. Especialmente também homens casados, que estão se envolvendo com pornografia. E aí, queridos, o que é que acontece? Quando eu falo em pornografia, eu estou me referindo a usar sites na internet, né, pelo celular, para ver imagens pornográficas, vídeos pornográficos, etc. E aí o que é que acontece? Queridos, isso é um vício. E funciona igual a droga. Assim como a droga, quando você entra no químico, seu corpo vai querendo uma coisa mais forte, mais forte, mais forte, até você ir para o buraco no crack. Na pornografia também é assim. Começa só com imagens de pessoas sem roupa. Daí a pouco vídeos de sexo, daí a pouco não basta, aí começa a ver também travestis e homossexualismo, e daí a pouco pedofilia, e não tem mais fim. É um buraco que você se afunda cada vez mais. É isso que acontece com a pornografia. E meu querido, se porventura você tem problema com isso, você só vai vencer isso se você fizer uma ruptura radical, cara. Você precisa fazer o que for preciso. E aí o que é que você vai fazer? Pega o celular que tem, vende, pega um daquele bem vagabundo que só manda SMS e faz ligação. Aquele de R$50, que não acessa a internet. Aí, mas o meu WhatsApp, manda SMS, cara. É um sacrifício que vale a pena para largar o pecado. Tem outra alternativa. Pega um amigo da sua confiança, entrega o celular na mão dele, confessa o pecado, entrega o celular na mão dele, cara, coloca aí uma trava com uma senha que eu nunca vou saber, para que eu nunca acesse sites acima de 18 anos. Nenhum conteúdo acima de 18 anos. Aí você faz isso no celular, você faz isso no computador. Se você não tomar uma medida dessa natureza, sozinho você não vai largar. Porque pecado, quando você está nesse nível de envolvimento com ele, não dá para ir saindo de mansinho. Mesma coisa se você está com a relação extraconjugal. Não dá para largar o sexo e ficar amiguinho. Tem que romper total, apagar da sua vida. Se você não apagar essa pessoa da vida, bloquear seu celular para receber mensagem, chamada, nas redes sociais, tudo, vai ser muito difícil largar. Então rompa. Você precisa dessa purificação. E depois disso, você vai ficar tranquilo. Então, queridos, a reconciliação de Deus com seu povo consiste em uma iniciativa de amor. Em segundo lugar, um tempo de purificação. E por último, uma completa restauração. Quero pedir a você que leia os 3 comigo, por favor, vamos lá? A reconciliação de Deus com seu povo consiste em... uma iniciativa de amor, um tempo de purificação, uma completa restauração. Versos 4 e 5. Olha o que o texto vai dizer. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Queridos, olha só.
as nações de antigamente, da antiguidade, elas não tinham esse princípio que hoje é muito comum nas nações, que é o princípio do Estado laico, né? Isso é moda, se fala muito nisso hoje, Estado laico, a religião não pode interferir no Estado, a nação não tem religião própria, né? Em essência, de forma grosseira, Estado laico é isso. Queridos, olha só, na antiguidade era o contrário, todo Estado era religioso. Toda nação tinha os seus deuses próprios. Então, o que acontece? Isso se tornava parte da identidade nacional. O que é que um povo precisava ter para ser uma nação? Seu rei e seus deuses. Precisava ter uma corte e um sacerdócio. Estão conseguindo entender? Então, isso era o que definia eles. O que é que Deus está dizendo aqui? Que assim como Gomer precisaria passar um tempo com o seu marido por perto, mas sem intimidade com seu marido, Israel ia passar um tempo sem culto. Não ia somente passar um tempo sem culto aos ídolos, ia passar um tempo sem culto a ninguém. Não ia ter sacrifício, não ia ter estola sacerdotal, não ia ter mais sacerdócio. Está entendendo? E aí o que acontece? Nesse tempo, eles iam perder sua identidade nacional, não iam ter rei, não iam ter sacerdócio, até o momento no futuro, em que eles vão se voltar para Deus, se sujeitando ao legítimo filho de Davi. Se sujeitando ao descendente de Davi, herdeiro legítimo do trono. E aí, quando isso acontecesse, as bênçãos do Senhor estariam lá de novo e eles teriam novamente relacionamento com Deus. Queridos, quando nós damos uma olhada na história de Israel, nós vamos ver que a história de Israel é exatamente esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. É nação, deixa de ser nação, consegue ser nação de novo, deixa de ser nação de novo, tem por um tempo sacerdócio, perde o sacerdócio, e assim vive nessa luta. Quando Oséias proferiu essa profecia do capítulo 3, mais ou menos uns 20 anos depois, os assírios destruíram o estado de Israel do norte. E aí o que foi que aconteceu? A partir daquele momento não era mais nação. Permaneceu o reino de Judá. Mas 140 anos depois, os babilônios fizeram a mesma coisa. Perderam o rei, perderam o sacerdócio, o templo foi destruído. E aí eles passam 70 anos em cativeiro. Depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, Deus toca no coração do rei da Pérsia, para que ele permita que o povo de Israel volte para reconstruir o templo em Jerusalém. E aí, resultado, ali Israel volta a ter a oportunidade de ser um povo, com o sacerdócio restabelecido, debaixo da liderança de Zorobabel. Só que isso ainda não é o cumprimento da profecia de Oséias. Por quê? Porque eles perdem isso de novo. Em 332 a.C., mais ou menos uns 130 anos depois da restauração, o que é que acontece? Alexandre o Grande invade a província da Judéia, conquista a província da Judéia e torna Israel uma província do Império Grego. Israel, mais uma vez, deixa de ser nação. O tempo vai passando, Alexandre morre, os generais dele assumem as áreas específicas do reino. E aí Antíoco Epifânio, que era um desses sucessores de Alexandre, que governava a região da Judéia, comete um grande sacrilégio. O que foi que ele fez? Ele sacrificou uma porca no templo. E aí, resultado, quando isso acontece, o povo se levanta, acreditando que naquele momento estava se cumprindo a profecia de Daniel, do abominável da desolação. E aí, resultado, quando eles acreditam nisso, é hora do Messias se levantar. E aí um líder se levanta no meio deles, chamado Judas Macabeus. E junto com a sua família, lideram aquilo que ficou chamado a revolta dos Macabeus. Isso acontece aí, em cerca de 168 a.C. E aí, resultado, você conhece essa história se você lê na Bíblia Católica, aquele livro de 1 Macabeus, tá? Lá você vai ter acesso a esse relato histórico. E aí o que acontece? Com os Macabeus, Israel volta a ser nação. Maravilha!
Uhul! Oiés! Mas não dura muito tempo não, que em 64 Pompeu vai e faz de Israel de novo uma província. Só que agora província de Roma. E aí depois que Israel se tornou província de Roma, ela só voltou a ser uma nação em 1948, quando as Nações Unidas reconhecem o Estado de Israel. Só que isso ainda não é o cumprimento da profecia. Por quê? Porque o filho de Davi ainda não é reconhecido como rei deles. Eles ainda não se sujeitaram. Eles não entenderam que o filho de Davi já se levantou, já veio, Jesus de Nazaré, o legítimo rei. Eles também não reconheceram que o templo foi erguido. O templo de Deus é a igreja de Jesus. Mas eles não conseguem ver isso, porque eles estão com os olhos tampados. Como Paulo disse em 2 Coríntios, um véu encobre o rosto deles, eles não conseguem ver. Mas o que é que acontece? E eu acho isso uma questão fascinante na Bíblia. É tema de muito estudo essa história do lugar de Israel, o plano de Deus para Israel como nação. Mas o que é que eu entendo que a Bíblia fala? A igreja é o Israel de Deus. Mas ainda assim, por amor aos patriarcas, no final, Deus vai promover uma restauração dos israelitas, dos judeus. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 11. Abra aí, por favor, filha. Romanos capítulo 11, a partir do verso 25. Olha que coisa interessante. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Então Paulo está falando, e você se lembra, se você está vindo nas quarta-feiras, a gente já falou bastante sobre isso, que esse conflito entre judeus e gentios era uma das questões centrais da igreja de Roma, e quando Paulo escreve Romanos, ele trata muito disso. O que acontece? Os gentios de Roma estavam fazendo pouco dos judeus, porque os judeus eram grande minoria na igreja. Os gentios cresceram muito, muitos gentios abraçavam a fé, mas os judeus rejeitavam Jesus. Lógico, não a totalidade, mas a maior parte da nação. E aí o que acontece? Paulo está dizendo que Deus usa esse endurecimento dos judeus para levantar os gentios, para causar ciúmes no seu povo. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E mais que quando esses gentios atingirem a sua plenitude, ele vai novamente alcançar o seu povo por meio dos gentios. Ele vai usar os gentios. Haverá um tempo futuro que o Israel em massa se converterá a Jesus. E aí, querido, isso vai ser um dos sinais que o Senhor está para voltar. Quando você vê a nação de Israel começar a reconhecer Jesus como Salvador, quando você vê o primeiro-ministro de Israel dizendo que Jesus é o Messias, pode fazer as malas que você vai para o céu. Pode se preparar para ouvir a trombeta tocar. Isso é um sinal claro de que, de fato, o Senhor Jesus chegou o momento. Essa é a maneira como o Novo Testamento descreve essa questão da vinda do Senhor. Queridos, é fascinante isso, sabe? O amor de Deus sempre foi pelo mundo todo. Mas Ele escolhe um povo para ganhar o mundo. Mas chega um momento que esse povo rejeita, Ele se volta para o mundo. E depois vai usar o mundo para ganhar o seu povo. Mas Ele não deixa de cumprir a promessa que fez aquele povo.
Então, meu querido, minha querida, trocando em miúdos, independente de você ser judeu ou de você ser gentil, você pode participar desse momento triunfante em que o Senhor vai vir reconciliar-se para sempre com a noiva, em que o Senhor receberá a noiva na sua cama. Basta que você entregue sua vida ao filho de Davi. Reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Reconheça Jesus como seu rei. E aí, quando ele chegar, mesmo que hoje, vez por outra, você cometa um adultériozinho, vez que hoje, vez por outra, você prefira o pecado a ele, mas ele vai lhe pegar, vai lhe buscar para ele. E na eternidade, estaremos todos na cama com ele, em plena intimidade. Queridos, eu acho muito linda essa analogia de Oséias, porque a gente, influenciado pela cultura brasileira e muito forte por herança do catolicismo romano, nós temos uma tendência muito grande a demonizar o sexo, a ver o sexo como uma coisa feia em si mesmo. Mas quando você vê Deus usando a cama como analogia da intimidade com Ele, meu camarada, você tem que entender que o sexo entre marido e mulher é santo demais, é lindo demais, sabe? E aí nessa beleza, Deus está dizendo: olha, vocês vão precisar se purificar, mas vai chegar o dia que eu receberei vocês na minha cama, e que a intimidade vai ser plena e perfeita por toda a eternidade. Concluindo, queridos, encerrando, eu passei por uma experiência muito interessante essa semana, quando eu estava estudando esse livro, sabe? Esse capítulo 3, então, mexeu muito comigo, sabe por quê? Porque eu fiquei olhando para a situação de Oséias, fiquei olhando para a situação do profeta. Deus mandou ele casar com aquela mulher, já foi um problema, mas pior, ele mandar ela ir buscar de volta, ela já tendo abandonado ele por outro homem. E queridos, quando eu li isso, foi inevitável eu me fazer uma pergunta: será que se a minha esposa adulterasse, será que eu a perdoaria? Será que eu daria mais uma chance? Me veio isso na cabeça. E eu comecei a imaginar isso. Não que a minha esposa tenha nem de perto esse perfil, pelo menos nunca teve. Não vou dizer que o ser humano, né, nós nos surpreendemos. Mas a minha esposa é uma pessoa extremamente fiel, extremamente crente e notoriamente apaixonada pelo gordinho, graças a Deus. Mas eu comecei a pensar, comecei a imaginar a situação. E queridos, quando eu comecei a imaginar isso, cara, meu coração começou a se endurecer de um jeito que eu cheguei à conclusão que a probabilidade de perdão seria mínima. Eu não vou dizer que seria impossível, eu não sei o futuro. Mas do jeito que eu vi o meu coração naquele momento, só em pensar na situação, seria muito pouco provável que eu daria mais uma chance para ela. Aí quando eu tive aquele sentimento, aquele negócio duro, doído aqui dentro, aí eu comecei a orar. E sabe o que foi que eu disse para Deus? Eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor não é como eu. Deus não é como eu. Deus não é como você. Nós temos coração duro, mas o coração dele é cheio de amor. Olha, no dia que você crer de verdade nesse amor, você vai encontrar a razão maior para ter a felicidade que você tanto procura. Uma vez eu vi um pastor dando palestra para casais, e ele disse um negócio muito, muito bonito, muito chique. Ele disse assim: olhe, você não casou para ser feliz, você casou para fazer seu cônjuge feliz. Olha que coisa bonita, que chique, né? E aí na mesma hora que ele falou, eu pensei assim: meu Deus do céu, quem é que tem a capacidade de fazer outra pessoa feliz?
aonde um pecador consegue fazer outro pecador feliz. Porque ninguém no mundo pensa no outro o tempo inteiro. O egoísmo fala mais alto muitas vezes. E ainda tem mais um detalhe: o outro é insaciável, por mais que você faça, vai ser pouco. Por isso que, trocando em miúdos, casamento é sempre uma caminhada, um desafio. E você tem que estar aos pés da cruz, camarada, porque senão não vai para frente. É um desafio, o casamento é assim, tá? Mas, meu querido, minha querida, no casamento com esse marido, existe felicidade. Porque esse marido é capaz de fazer essa esposa plenamente feliz. No dia que esse marido vier lhe buscar, toda a felicidade do universo vai ser derramada sobre você de uma vez só. E vai ficar lá por toda a eternidade. Dá para imaginar um negócio desse? Aí qual é o segredo para você viver bem hoje? É você se apegar a essa esperança, buscar a Ele todos os dias, e um pouco, uma parcela dessa felicidade plena que você vai ter lá, você já consegue viver agora. Porque o mesmo que vai te dar felicidade lá, é o único que pode te dar alguma felicidade aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Paizinho querido, obrigado por tua palavra, Pai. Ela é sempre oportuna. Deus tem sido assim, surpreendente. Perceber a beleza e a grandeza do teu amor a partir do livro de Oséias. E Pai, quanto mais nós estivermos pensando nesse amor, recebendo esse amor, desfrutando desse amor, mais felizes nós seremos, Pai. Meu Deus, não tem nada no mundo que nos dê o que o Senhor tem para dar. Aceitação verdadeira, transformação verdadeira, cura verdadeira, Pai. Que tudo que existe em nós seja usado para te buscar, te adorar e te esperar, Pai. Nos abençoa, Senhor. E nos faz experimentar a alegria que o teu amor tem para nos dar, Pai. Nos dá uma boa semana na tua presença, enfrentando com coragem as lutas, na certeza de que o Senhor estará conosco. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Não deixe sem abraçar pelo menos 4, 5 pessoas, desejando uma boa semana, desejando que a paz de Cristo esteja inundando o coração dessa pessoa. Tá bom.